Orfeu, o hino do amor impossível. Era uma vez um músico. Dizem que sua voz tinha poderes incríveis. Doce como o mel, leve como a felicidade, forte como o mais forte dos metais. Encantava o coração dos mortais, incluindo o dos homens mais insensíveis. Bastava que Orfeu dedilhasse as cordas de sua lira, que o lobo caminhava ao lado do cordeiro e a raposa corria com a lebre. Quando tocava, os rios desviavam de seu curso para escutá-lo. As pedras e rochas, comovidas, se deslocavam para fora do solo. E diz a lenda que em certas noites, inclusive os deuses se debruçavam no Olimpo para escutar melhor a sua cantoria. Orfeu, no entanto, não era um deus. Digamos que era um semideus. Era filho da deusa Calíope, musa da poesia e da eloquência, que se envolveu com um mortal chamado Éagro, que era o rei da Trácia. Quando Orfeu nasceu, Apolo, deus da luz e protetor dos poetas, colocou uma lira em seu berço. Mas não qualquer lira, e sim uma lira mágica, com poderes especiais. Carregava 9 cordas, em homenagem às 9 musas. Esse gesto bastou para que os boatos começassem. Será que este recém-nascido poderia ser, na verdade, filho de Apolo? Orfeu cresceu sendo cuidado pelas musas. Juntas, elas ensinaram o menino a tocar, a escrever, a compor e a cantar. Orfeu aprendeu rapidamente. Quando era criança, já fazia as árvores das florestas intocadas dançarem. Os antigos carvalhos da Grécia ainda se lembram dele, e alguns permanecem congelados na pose de sua última dança. Seu canto irresistível celebrava a criação do mundo, a origem dos deuses e da humanidade. Afastava as pessoas de sua natureza animal e as aproximava de um mundo mais gentil e mais civilizado. Orfeu cresceu, e com ele cresceu o seu grande talento. Mas o jovem gostava de aventura. Ele sonhava com viagens e feitos extravagantes e iniciou sua jornada. Por onde quer que passava, homens e mulheres o veneravam, o recebiam com flores e se ajoelhavam a seus pés. Uma manhã, ao chegar em Tessália, conheceu Jasão, um homem que estava preparando uma expedição para recuperar um objeto extraordinário: o vélo de ouro. Este objeto era, na verdade, a pele de um carneiro voador, Crisômalo. Durante anos se manteve no topo de um carvalho em um bosque sagrado, em algum lugar no fim do mundo, em Cólquida. Orfeu ficou fascinado pela história do vélo de ouro e passa a escrever uma canção. Como foi que este vélo misterioso foi parar no fim do mundo, tão longe da Grécia? Descobriu então que foi resultado de uma briga de família. 2 irmãos, um menino e uma menina, chamados Frixo e Ele, foram vítimas da vingança cruel da segunda esposa de seu pai. A terrível madrasta, com ciúmes dos filhos do primeiro casamento, decidiu se livrar deles, fazendo com que o próprio pai os matasse. Para escapar do pai, Frixo e Ele imploraram a Zeus que os ajudasse. Comovido por suas preces, o deus do Olimpo concedeu seu desejo e enviou seu carneiro alado de pele e chifres de ouro, o carneiro Crisômalo. Os irmãos subiram em sua anca e voaram até Cólquida.
Por um infortúnio na viagem, Ellie, que era muito curiosa, se inclinou muito e caiu no mar. Logo na entrada do Mar Negro, cujo estreito que desde então leva seu nome, Helesponto. Assim que chegou em Cólquida, Frixo sacrificou o carneiro em homenagem a Zeus e pendurou a carcaça de ouro em um carvalho sagrado. Recuperá-la teria sido fácil se o governante daquele país não tivesse colocado um dragão para vigiá-la. Um animal monstruoso que, com suas fortes chamas, incinerava quem ousasse se aproximar. Jazão, por sua vez, não se deixava intimidar por dragões ou nenhuma outra criatura maligna. Tinha apenas 20 anos e, nessa idade, não sentia medo. Nada o impediria de recuperar este objeto místico, porque havia um reino em jogo. E não qualquer reino. O seu reino. Se recuperasse o Velo de Ouro, conquistaria o trono. Jazão sabia que todos que ousaram ir acabaram perdendo a vida. Era uma viagem terrível, cheia de obstáculos. Orfeu, ciente de todos os perigos, oferece seus serviços a Jazão, que hesita, pois do que serviria um músico, ou, pior ainda, um poeta? Ele precisava de um guerreiro ou um marinheiro experiente. Orfeu insiste. Promete que sua lira, presente do deus Apolo, levantaria o ânimo dos remadores, que seus poemas acalentariam o coração de seus companheiros em momentos de desesperança. Jazão aceita. O que falta agora é um navio. Este seria Argo, em homenagem ao seu arquiteto Argos. Uma embarcação gigantesca. A tripulação foi composta por heróis de elite e príncipes vindos de toda a Grécia para participar da grande expedição. Jazão escolheu 52 dos melhores, os argonautas. E a grande travessia começa. Uma que poderia ter sido uma tragédia, caso Orfeu não estivesse ali. E todos que sobreviveram se lembrariam dele. Guardariam na memória o músico prodígio. Desde o primeiro até o último dia, Orfeu acalmou as tempestades com suas canções. Apaziguou a ira da tripulação, ritmou a cadência dos remadores e ofereceu palavras de incentivo. Orfeu também fez retroceder as rochas oceânicas quando elas ameaçaram os cascos do navio. E enfeitiçou o terrível dragão, o guardião do Velo de Ouro. E isso não foi tudo. Durante o retorno para casa, a noite caiu abruptamente. O Argo tinha acabado de chegar na costa de uma ilha desconhecida. O vento estava forte. O barco começou a se agitar, quando, de repente, um grupo de lindas e sedutoras mulheres apareceu na água. Começaram a nadar lindamente ao redor do navio e logo entoaram um canto estranho, com uma melodia lenta e lúgubre. Suas vozes foram aumentando até chegarem aos céus, envolvendo as estrelas da tarde. Os marinheiros, encantados por seu feitiço, estavam prontos para saltar ao mar para se unir às criaturas diabólicas, conhecidas como sereias. Por trás de sua aparência sedutora, as sereias são seres malignos, sendo metade mulher e metade peixe. Continuariam vivendo enquanto seu canto impedisse os mortais de continuar sua viagem. Foi aí que Orfeu interveio. Ele pegou sua lira e também começou a cantar. Era uma música tão cativante e pura
que anulava o canto das sereias. Incrédulas, as sereias se calaram e desapareceram. O Argo tinha sido salvo. Dizem que as sereias, desesperadas por terem sido vencidas daquela forma, se suicidaram. No entanto, ao menos 2 delas sobreviveram por algumas gerações adiante, quando Ulisses cruzou aqueles mares. A jornada épica pelo Velo de Ouro havia terminado. Mas Orfeu continuou sua aventura em uma nova viagem. Foi para o Egito, onde foi recebido pelos sacerdotes de Mênfis e onde permaneceu por 20 anos. No Egito, Orfeu conhece novos ritos de iniciação, se aproxima de novas divindades, sem rejeitar as do Olimpo. Inspirado pelos conhecimentos adquiridos, Orfeu inaugura uma nova corrente, quase religiosa. Aconselha seus seguidores, cada vez mais numerosos, que não se alimentem de carne. Para os deuses, esse conselho é quase uma provocação. Antigamente, Prometeu, o titã rebelde, havia condenado a espécie humana a consumir carne para poder sobreviver. Prometeu havia condenado a humanidade à fome e à morte. Ao se recusar uma dieta à base de animais, Orfeu desafia esta premissa, além de questionar todo o sistema religioso criado por Zeus e Prometeu. Assim, Orfeu cria uma ruptura na forma de comunicação que sempre havia sido seguida entre os homens e os deuses. Mas foi ao conhecer a linda Eurídice que Orfeu realmente passa a caminhar na trilha de seu destino. Em uma manhã, Orfeu caminha pela clareira de um bosque. O sol estava forte e o céu em um tom de azul perfeito. E ali estava ela, Eurídice. Eurídice era uma dríade, uma ninfa que vive entre as árvores de bosques e florestas. Para Orfeu, que até então não havia se comovido com nenhuma mulher, foi como amor à primeira vista. Eurídice era a mulher que estava esperando por toda a sua vida, sua alma gêmea, a encarnação de seus sonhos mais lindos, uma canção. Nunca entoada. Quando Orfeu pediu a sua mão em casamento, Eurídice não pensou 2 vezes, aceitou imediatamente. E chegou o dia do casamento. Orfeu convidou todos os deuses e deusas de todo o panteão ao casamento e todos compareceram. Mas enquanto a festa acontecia, uma coisa estranha ocorreu. Uma situação que passou despercebida. Quando não havia nenhum sinal de vento, uma tocha começou a oscilar, a variar. Pertencia a Himeneu, o deus guardião dos matrimônios. A chama titubeou e depois se apagou, o que significava um mau presságio. Os meses passam e Orfeu e Eurídice vivem seu amor sem limites, até o dia em que se desdobra uma tragédia terrível. Sentado sob a sombra de um grande carvalho, Orfeu escrevia um poema. Perto dali, as ninfas dançavam nos campos. Todos estavam alegres e despreocupados. Eurídice se afastou, atraída por um córrego. Caminhou e chegou a um bosque iluminado pelo sol e se deitou entre as flores de anêmonas. Assim que pegou no sono, apareceu um jovem pastor. Seu nome era Aristeu. Imediatamente ficou deslumbrado pela beleza de Eurídice. Deu uns passos e se aproximou para contemplar seu esplendor.
Quando tentou abraçá-la, Eurídice acordou e gritou. Tomada pelo pânico, se levantou e fugiu pelos campos. Eurídice, com pressa para escapar, não viu uma serpente que cruzava o seu caminho. E em um instante, a víbora deu o bote e a mordeu no tornozelo. Ela titubeou e caiu sobre a grama alta. Quando Orfeu a encontrou, Eurídice já estava morta. O grito de dor de Orfeu fez com que as ninfas fugissem e que as árvores sacudissem. Tomado por desespero, Orfeu se recusava a aceitar perder a pessoa que mais amou no mundo. Se a morte havia roubado Eurídice, ele iria roubar Eurídice da morte. Orfeu ousou fazer o que nenhum mortal antes dele havia feito: descer ao submundo, um lugar de onde ninguém havia retornado. Com sua lira, Orfeu começou sua jornada. Passou por lugares despedaçados e lúgubres, atravessou caminhos tomados por fumaça, lagos profundos que ferviam com enxofre, e chegou a se aventurar pelos fétidos pântanos do rio Aqueronte, que desemboca mais adiante no terrível rio Estige. Ali, naquelas correntes, Orfeu viu se aproximar dele a balsa, guiada por um ancião chamado Caronte. Frente a frente com o barqueiro do submundo e próximo do cachorro de 3 cabeças, Cérbero, que guardava as portas do inferno, Orfeu começou a entoar um canto. Um canto tão lindo, tão perfeito e tão comovedor que Caronte e Cérbero, totalmente encantados, aceitaram a sua entrada. Orfeu caminhou ainda mais até o mundo dos mortos. E ali estava ele, de pé diante do Senhor do Submundo, o poderoso Hades, e sua esposa, a rainha Perséfone. Orfeu se curvou humildemente e, novamente, começou a dedilhar as cordas de sua lira e a cantar seu canto cheio de lamento. Com um olhar profundo, passou a olhar Perséfone, cuja dolorosa história conhecia muito bem. Afinal de contas, ela sofreu fortemente quando Hades a tirou de sua mãe para levá-la até ali, ao submundo. Quando escutaram o triste lamento de Orfeu, os prisioneiros de Tártaro, condenados pela eternidade, passaram a se comportar de forma peculiar. Logo, as Danáides pararam de tentar encher de água o seu tonel sem fundo. Sísifo descansou ao lado de sua pedra. Tântalo deixou de tentar beber a água que constantemente se afasta dele, e a roda de Íxion parou de girar incessantemente. Tudo naquela terra de rochas e desesperança pareceu tomado pelo canto do poeta. Hades e Perséfone se comovem até chorar, entre troca de olhares. Tudo bem, disse Hades. Pode levar Eurídice, mas com uma condição, que é a lei deste reino. Deve seguir na frente dela pelo mesmo caminho que veio até a superfície, sem nunca olhar para trás. Jamais, até que tenha chegado à luz do sol. Orfeu se encheu de alegria e concordou. E foi aí que tudo começou a dar errado. Orfeu começou o mesmo caminho da vinda, se adiantando. Alguns passos atrás, Eurídice o seguia. Ele caminhou sem olhar para trás. Eles seguem juntos em um silêncio inabalável. Orfeu e Eurídice caminham por áreas acidentadas e fazem curvas sinuosas, escalam e saltam pelos vãos envoltos em densa névoa, se escoram nas paredes rochosas de perigosos precipícios. A luz
já está muito próxima. Apenas alguns passos a mais e logo verão os raios de sol. E neste exato momento, quando estão quase livres, Orfeu se virou e olhou diretamente nos olhos de Eurídice. Imediatamente, a amada, a azarada Eurídice começa a retroceder. Desesperada, ela estende seus braços para Orfeu para que ele a segurasse. Mas já era tarde demais. Eurídice fora condenada e estava sendo puxada por mãos invisíveis até que desaparece, engolida pela escuridão. Orfeu corre de volta, se lança ao submundo e desta vez se joga aos pés do rei dos mortos e de sua rainha. Ele implora, mas em vão. É impossível, respondeu Hades. Dessa vez, não podemos fazer nada por você. E Orfeu é escoltado de volta à superfície. Quais foram as razões que levaram Orfeu a ceder à tentação de olhar para Eurídice? Por que fez isso? É um enigma que ninguém sabe responder. Mas é o exemplo de uma dificuldade com a qual os mortais muitas vezes se deparam. Quando parece que a vitória é garantida e o mais difícil parece ter passado, só faltando um obstáculo pequeno, trivial e insignificante a ser superado, a tentação nos distrai e todo o processo conquistado se desfaz. Orfeu representa, assim, nossas oportunidades perdidas, os amores e as amizades que deixamos escapar. Quando volta do submundo, Orfeu, o radiante Orfeu, o gênio da música e poeta inigualável, parecia um fantasma. Estava inconsolável. Assim decide se retirar do mundo e viver como um eremita até o fim de seus dias. De coração partido e a alma tomada por desespero, Orfeu passava a noite olhando as estrelas, em busca de um sinal que nunca chegaria. Uma dor enorme dominava sua existência. Compunha apenas melodias tristes e melancólicas. No dia em que Orfeu se recusou a cantar e dançar com o grupo de Mênades, as exuberantes devotas do cortejo de Dionísio o encurralaram. Essas mulheres, possuídas e dominadas pelo fervor da procissão, sem poder suportar seus lamentos e sua solidão, o cortaram em pedaços. Embriagadas de fúria, as Mênades cortaram a cabeça de Orfeu e a jogaram no rio. E então, algo extraordinário aconteceu. A cabeça decapitada de Orfeu seguiu a correnteza, cantando suas músicas sobre seu amor perdido, até desembocar no mar e ser arrastada pela correnteza até a ilha de Lesbos. Quando souberam da morte de Orfeu, os animais que viviam mata dentro da floresta começaram a chorar. Os pássaros entristecidos deixaram de cantar, os poderosos carvalhos e as lindas tílias perderam sua folhagem e choraram. Os rios e os lagos transbordaram de tanto derramarem suas lágrimas. E as musas, que permaneceram fiéis a Orfeu, reuniram seu corpo e o enterraram ao pé do Monte Olimpo. Entregaram a Zeus a lira do poeta, que a pegou e a colocou ao seu lado, no meio do céu estrelado, para que a memória deste amante desafortunado pudesse ser honrada e para que a harmonia do universo fosse assegurada pela eternidade. No instrumento mágico de Orfeu, no qual sua alma e espírito seguem encarnados, nasceu uma constelação que pode ser admirada em algumas noites no breu noturno. E essa é a constelação Lira.